senhoras. Eu não vou falar só sobre o meu estilo de pintura. Eu não preparei uma palestra. Eu me preparei para responder a perguntas que vocês tenham curiosidade ou interesse sobre a arte da cidade do Rio de Janeiro. Porque eu hoje em dia tenho uma coisa que é uma luta. Ou seja, conservar a cultura e a intelectualidade na nossa cidade. Porque nossa cidade está morrendo em termos de cultura. Tínhamos só em Ipanema 50 galerias, hoje temos 5. As galerias todas do Rio de Janeiro hoje se encontram em São Paulo. Porque, infelizmente, como dizia Rubens, a arte só existe onde existe dinheiro. Então, o Rio de Janeiro empobrecendo, está empobrecendo a nossa arte e a nós todos. Então, essa é uma das minhas lutas. E a outra é com relação ao estilo realista. Uma das obrigações do artista é ser um repórter da sua época. No meu caso, é a iconografia da cidade do Rio de Janeiro que eu me preocupo hoje. De preparar, como vocês estão vendo ali, um casario antigo que é antigo, mas é atual, porque ele existe. Então ele é um retrato do dia de hoje na cidade do Rio de Janeiro e na Lapa. Ao lado tem uma Kombi. Aquela Kombi daqui a 50, 100 anos será como foi um cavalinho ou uma charrete nos quadros dos pintores do início do século. É uma forma de guardar a nossa presença com a nossa arte. Então, o que vocês quiserem, eu estou aberto a responder ou a... Eu gostaria de saber como o senhor começou a fazer pintura. Onde, aqui, outras técnicas... Eu nasci dentro de um ateliê. Minha casa tinha 5 pintores. Eu morava numa casa na Alberto de Campos, onde meus 4 tios eram pintores, minha mãe escultora e meu pai fotógrafo. Então eu não tinha outra coisa para fazer. Eu brincava e meu dinheiro da semanada e tal, era para limpar paleta, limpar pincel ou arrumar um modelo para os meus tios. Então a coisa veio naturalmente e eu fui seguindo e, infelizmente, eu não fiz a Escola de Belas Artes. Como eu já conhecia da minha casa os grandes pintores da época, que eram o João Teixeira, Edgar Walter e tal, eu fui ser aluno deles, e não aluno da escola. Eu fui discípulo dessas pessoas. Então, eu convivi com isso. Um exemplo bem engraçado, eu tinha o quê? Tinha uns 13 anos, e naquela época eu não sei o valor do dinheiro da época, vamos chamar de dinheiro. Eu ia toda sexta-feira na porta do Museu Nacional de Belas Artes, onde estava o meu tio, ele estava no curso, e um pintor amigo dele, que é muito conhecido, chamado Perus. E eles me davam 2 padrinhos para atravessar a rua, ia na galeria do senhor chamado Rachid, e ele pagava 250 cruzeiros por cada um desses quadros que ele tinha vergonha de levar. E eu levava e ganhava 5 cruzeiros de comissão. E a vida do Rio de Janeiro era assim. E a minha vida foi assim. Eu fui criado no museu, na porta do museu, frequentando o museu, quando o Oswaldo Teixeira era o diretor. Houve no Rio de Janeiro uma época para as artes plásticas, e como o Salão Nacional de Belas Artes era realizado no Rio de Janeiro, a política das artes plásticas se realizava aqui. Então havia os grupos de pintores, eram os pintores da Rua São José, os pintores da Rua da Casa Cavalier, os pintores do Porão do Museu Nacional de Belas Artes, que se reuniam no Café Ministério, o grupo da segunda-feira, que era um outro grupo de pintores que se reunia no catete e tal. Então, esses grupos faziam a política da eleição dos membros de júri do Salão Nacional. O Salão Nacional, que era o salão mais importante de arte do Brasil, ele tinha um indivíduo indicado como júri pelo governo e 2 eleitos pelos artistas expositores. Então, isso criava partidos políticos no Salão Nacional e fazia com que os artistas se reunissem para criar essa política. Então, tinham bares, tinham locais que hoje não existem mais, porque o Salão Nacional acabou. Tanto o Salão Nacional de Belas Artes quanto o Salão de Arte Moderna. Na época da Revolução, o deputado Álvaro Vale
apresentou um projeto acabando com o Salão de Arte Moderna e com o Salão de Belas Artes e criando o Salão de Artes Visuais, que hoje não existe mais. Enquanto o Salão Antigo, o Salão Nacional e Moderno, vinham desde Pedro II. Isso. Não há mais esses salões. Acontece, e isso está acontecendo principalmente no Rio de Janeiro, uma coisa muito curiosa. É que hoje nós devemos os salões todos da nossa cidade às Forças Armadas. A Marinha todo ano faz uns 8 ou 9 salões. O Exército faz uns 4 ou 5 salões de arte. Agora, os civis não fazem nada. Nós temos realmente que lutar e nos juntar em associações, em academias, para que nós tenhamos uma força suficiente para não deixar o Rio de Janeiro ir cada vez mais para trás e ficar menos bandido. Porque antigamente o Rio de Janeiro era o tambor do Brasil. Hoje ele está sendo a caixinha de fósforo, porque não está conseguindo alcançar a finalidade. Nós, pintores, temos uma luta para isso e temos uma outra aqui. A cidade do Rio de Janeiro é muito rica. A cidade do Rio de Janeiro poderia ter um salão da cidade do Rio de Janeiro. Porém, ela tem um salão da cidade do Rio de Janeiro, mas não é que seja uma arte menor, mas que é uma grande arte também, mas é um salão de caricatura. Nós não temos nada de coisas sérias em cultura nem arte. Nós temos caricatura, escola de samba e por aí vai. Infelizmente a arte no Brasil fica circunscrita ao funk, à escola de samba, a literatura, a poesia, a música, a pintura, as pinturas brasileiras estão realmente relegadas aos últimos. Agora, eu gostaria que você abordasse essa sua técnica da parte das crianças para o casario, para a paisagem. Qual é a diferença da técnica, que é uma coisa que eu acho que interessa? Não há diferença de técnica, há diferença de desenho, de abordagem. O motivo é que muda, a técnica não muda, nem o estilo. O estilo da figura também é realista, exatamente como o estilo do casario. Não há uma diferença técnica, a tinta a óleo e desenho cada vez mais precioso. É isso que leva à pintura realista. E não é também uma disputa com a máquina fotográfica como é o hiperrealismo. O hiperrealismo ele disputa a pintura com a fotografia. O realismo não disputa, o realismo me dá a possibilidade de ter uma criação de cores e de visão dentro de um quadro que é real. Ele existe naquele lugar, mas é a minha forma de vê-lo. Interpretação. Ele me permite a interpretação. Não, eu uso óleo. Não, óleo. Eu desenho e uso óleo. A tinta acrílica, ela é, um tanto quanto viva demais. Ela cria uma ilusão em que não se vê na natureza. Então eu prefiro o óleo, que dos materiais é o mais novo. Pode fazer Meu projeto é guardar uma ideia do momento atual. O retrato é também uma memória, porque eu pinto a pessoa que existe hoje, é um contemporâneo. Então esse contemporâneo vai ficar com a roupa que ele usa hoje e no futuro você verá. Exatamente. Tem a coisa do casario, tem um ditado do Tolstói que diz: se queres te tornar universal, lembra-te da tua aldeia. E aí a gente lembra da cidade do Rio de Janeiro. Eu queria fazer uma pergunta. Pois não. Pode comparar o quadro moderno, esses pintores que não precisam nem saber desenho, com esses clássicos magníficos que tem ali, que aprendeu desenho a vida inteira para poder fazer desenho. Pois é, aí tem uma coisa que em literatura eu acho que também tem. Ela acabou de falar do maravilhoso. Mas são fatos de saber, para mim, que é isso. Ah, isso é assim, assim, a pessoa tem que imaginar. Para mim não tem valor. Mas aí chega um momento em que os críticos dizem assim: o bom quadro é feio.
O crítico chega e diz assim, você não precisa saber pintar para transmitir um sentimento. Então, você passa a depender da aceitação ou não de terceiras pessoas que têm um interesse comercial nisso. E o interesse comercial funciona. A mídia vai atrás desse tipo de notícia. Teve há pouco tempo atrás um artista americano chamado Cristo. E ele tinha um trabalho percorrendo os Estados Unidos numa exposição coletiva. E o trabalho era uma garrafa grande com um crucifixo dentro do Cristo, um crucifixo. E a garrafa cheia de líquido. Aí, depois de vários cidades expostas, perguntaram, mas o que tem dentro dessa garrafa? Que líquido é esse? Urina. Essa exposição foi cancelada, acabou. O governo americano passou a exigir a apresentação do que seria exposto depois, para que pudesse voltar a financiar exposições que rodassem o país. Eu não acho que essa pintura moderna está falando a verdadeira pintura artística. Eu não sou contra nem o moderno, nem a favor só do acadêmico. Eu acho que pintura existe a boa pintura e a má pintura. Como existe o bonito e o muito bonito, ou como existe o feio. Agora, o feio também é um sentimento. Então, eu não sou contra. Eu acho um abstrato um trabalho bem feito, um trabalho bonito, um trabalho... Não sei estudar, qualquer um faz. Sim, mas isso não tem grande importância. Isso não tem grande importância. A importância é o que ele transmite. Se ele conseguiu te atingir de alguma forma, ele alcançou um objetivo. Eu acho que a arte é isso. Mesmo na música ou na literatura, você pode escrever uma coisa absolutamente horrível, mas se atingiu alguém, ou por ódio, ou por amor, atingiu um pedestal de alguma coisa. E aí, Marita, não é só na pintura não, porque o moderno também na poesia, por exemplo. Pois é, mas também o moderno pode ser feio, pode ser bonito, o feio para mim pode ser bonito para você. Como dizer, não existe nem moral, porque o que é moral para mim pode ser moral para você e vice-versa. A sua pergunta. Obrigado. Você pode trabalhar o acrílico e dar o mesmo efeito que a pintura a óleo dá. Depende só de como você trabalhar com ele. Agora, você pode trabalhar também com aquarela, você pode trabalhar com uma série de outros materiais. Inclusive já existe a tinta a óleo à base de água. Modernamente parece que já tem, né? É a da Grumbacher, da fábrica Grumbacher. Agora, a coisa de passar mal com tinta a óleo é só se você mexer na tinta. Você veja bem, o Terpentina, que é o veículo... Mexer em que sentido? Não Tocar, apenas tocar? Se sujar com a tinta, porque ela entra pela mucosa das unhas e aí é que ela te cria os problemas. Nesse caso, não foi assim. Porque a respiração, a tinta a óleo não afeta hoje em dia pela respiração. Inclusive, a terebentina foi usada até há pouco tempo atrás para tratamento de pulmão e de tuberculose, que é o veículo que é usado na pintura a óleo. Agora, se você tocar nas tintas, você com certeza terá problemas. A parte respiratória também é muito importante. No caso aí, vamos dizer, a pessoa ficou com rinite alérgica em consequência disso. Então, ficou proibida, entre aspas, entende, né? Depende da pessoa se proibir ou não, de pintar a óleo. Então, a única saída foi realmente o acrílico. Mas a pessoa talvez não tenha tantas possibilidades de chegar a um realismo como o óleo permite. Não, mas ele chega até um certo ponto. Ele chega até um certo ponto no realismo. No realismo. Mas na pintura contemporânea, vamos chamar de moderna contemporânea, é absolutamente perfeito trabalhar. Exatamente o ponto que eu gostaria de ter chegado, não tinha chegado ainda.
não pelo clássico, mas sim no contemporâneo, a pessoa pode fazer No sua impressionismo, no expressionismo, no surrealismo, qualquer um desses estilos aceita perfeitamente. É verdade. Já um livro. Obrigada. Fazer uma pergunta. Não quero de mais nada, parabéns, Paulo, pela bela Muito obrigado. seu estilo, seu propósito. Prefiro. Absolutamente. Eu acho que